esqueça da lição. Quando uma planta morre, nasce outra no chão. Não diga jamais que você não é capaz. O amor é o bem maior para encontrar a paz. Jesus só pediu que nos amássemos sempre uns aos outros. Ele não exigiu nada mais. Não fique triste não, com esse olhar voltado pro chão, nas nuvens das ilusões. Não da lição. Uma planta morre, nasce outra. Jesus só pediu que nos amássemos sempre uns aos outros. Ele não exigiu nada mais. Não fique triste não, com esse olhar voltado pro chão, nas nuvens das ilusões. Não esqueça da lição. Quando uma planta morre, nasce outra no chão. O dia mais belo é hoje. A coisa mais fácil é errar. O maior obstáculo é o medo. O maior erro é desistir. A raiz do mal é o egoísmo. O pior defeito é o mau humor. A maior força é a fé, e o mais bonito é o amor, Onde há amor, há fé. Onde há fé, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. O mais perigoso é o mentiroso. O pior sentimento é o rancor. O presente mais belo é o perdão, O que é indispensável é o lar. O melhor acolhimento
você escolha, esse ou esse. Deixa eu ver se funciona aqui, né? Teu nome, Rodrigo. Rodrigo Brainer. 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 Hã? É, tá vendo? Boa noite. Lá atrás está ouvindo? Tá bem? Esse aqui está melhor, bem melhor, né? Gente, que todos nós, hoje, estejamos nessa casa com carinho, com amor, com dedicação, com afetividade. E que também estejamos abertos para compreender tudo aquilo que nós podemos, na nossa limitação, trazer para cada um. Hoje temos como palestrante Rodrigo Brainer. Ele é do Djalma Farias, da Casa Espírita Djalma Farias, e ele vem falar sobre liberdade natural e escravidão. Então, são duas coisas que a gente precisa muito, né? Mas esse tema eu vou deixar para ele. Hoje eu vi uma coisa, eu lendo uma passagem, eu lembrei muito de vocês. Eu estava vendo um filme muito bonito, estava até falando com ele aqui atrás. E uma das falas de um personagem disse o seguinte, que olhando o céu em uma noite escura, nós conseguimos visualizar estrelas cadentes. E ele falava, né, que no íntimo dele, nas angústias dele, quando ele via uma estrela cadente, ele sabia que naquele momento Deus estava mandando uma alma para ajudar o nosso crescimento na terra. Eu achei aquilo tão bacana e fiquei imaginando, né, nós aqui, tantas e tantas vezes a gente não olha para o céu e não vê estrelas cadentes. A gente passa semanas, dias, e não tem nem tempo, nem lembrança de olhar para as estrelas. Muito menos de olhar essas estrelas cadentes. E quando ele falou que a estrela cadente era alguém que Deus estava mandando para nos ajudar aqui na Terra, eu fiquei imaginando quantas estrelas cadentes nós conhecemos. Quantas criaturas que são nossas estrelas e a gente nem repara. Quantas criaturas, até mesmo quando são contra, pode ser uma estrela, nos livrando de equívocos. Porque a gente só quer que seja dito aquilo que a gente acha que é bom. Eu lhe amo, você é bom, você faz isso, você faz aquilo. Mas às vezes essa estrela cadente que vem nos ajudar, precisa dizer, você está errado. No momento a gente não vai reconhecer, mas depois a gente vai saber que era o que tinha de melhor para a gente. A gente cobra muito, a gente exige muito, mas se a gente olhar e prestar atenção a essas estrelas, um dia quando a gente for, quem sabe, a gente não volta como estrela cadente, né? Como uma estrela para segurar a mão de alguém e puxar, levantar. Às vezes com o rompante, com as dificuldades. Mas, vendo isso, lembrando as estrelas cadentes, eu trouxe também do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro é fantástico, gente. Quem tiver, crie o hábito de noite, assim, quando passar o dia, né? Lê só uma página. Isso aqui é o que tem de melhor para que a gente tome prumo na vida, né? O título é Amas o Bastante?
Já nos perguntamos se a gente ama o bastante ou se a gente ama querendo uma troca? Normalmente a gente ainda não compreende esse amor. A gente espera tanto do outro. E as nossas decepções são exatamente por isso, porque a gente ainda não sabe amar. João, no seu evangelho, ele diz: perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Jesus perguntava isso a João. Mas ele não precisava perguntar, porque Jesus sabia do sentimento dele, né? Aí diz aqui: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito ao raciocínio, atender à movimentação. Passou demais. Que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se do conhecimento do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente terás efetivo e eficiente colaborador, serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. A gente ainda está muito inocente nesse termo de amor. A gente ama, eu amo fulano porque é meu filho. Eu amo, é o meu filho, eu amo. Necessariamente não precisa ser filho para a gente amar. Porque existem filhos do coração que não saem do ventre. A gente ama, mas ama de uma forma ainda dentro daquilo que significa a evolução planetária. Mas um dia, nós seremos esse amor que o Cristo espera da gente. Nós não necessitaremos perguntar, tu me amas? Ou dizer, eu te amo. Porque um mero olhar já vai levar para cada um o que é esse amor. O que é a essência da desculpa. Porque o perdão a gente talvez ainda nem compreenda tanto. Mas a desculpa, a aceitação das diferenças, tudo nas nossas vidas. Então, nós estamos aqui em busca de exercitar esse amor, eu tenho certeza. Então, vamos trabalhar em nós esse sentimento. Então, vamos pedir à nossa irmã para fazer a prece de início dos trabalhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos unidos e reunidos em Teu nome para darmos início ao nosso trabalho de hoje, contando com a espiritualidade amiga e os encarnados e desencarnados, e fazer com que, Senhor, ao sair daqui, cada um se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado o trabalho, pedindo ao nosso irmão Rodrigo Brainer, que vai nos falar de um tema formidável. Boa noite a
ser conosco durante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite aqui do Grupo Espírita Seara de Deus e por ter me oportunizado estar aqui pela primeira vez, uma casa tão conhecida, tão respeitada aqui no Movimento Espírita de Pernambuco. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o Espiritismo. Trago lá do Grupo Espírita de Djalma Farias, a casa a qual estou vinculado, um abraço fraterno a todos os trabalhadores e frequentadores do Seara de Deus. Sintam-se todos abraçados. O tema de hoje, a tarefa que me foi solicitada, é para a gente falar sobre liberdade natural e escravidão. Esse tema está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, no capítulo 10, o capítulo que traz a lei da liberdade, especificamente as questões 825 a 832. Quem tiver curiosidade depois e quiser ler o assunto, estão aí as referências. Bom, Allan Kardec, homem que viveu entre nós e recebeu a missão de nos revelar o Espiritismo, ele publicou essa obra, o Livro dos Espíritos, em 1857. E essa obra é uma obra de cunho filosófico. Ela foi elaborada em formas de perguntas e respostas, e dessa forma Kardec estabeleceu a doutrina espírita como uma doutrina filosófica. E enquanto filosofia, assim como todas as outras doutrinas filosóficas, ela tem a missão de ampliar o nosso conhecimento sobre os fatos revelados pelas ciências. Qualquer filosofia tem esse objetivo, de pegar um fato trazido pela ciência e ampliar a nossa compreensão sobre esse fato. E o Espiritismo faz isso com uma ciência muito especial, que é a ciência espírita. Kardec, ao se deparar com os primeiros fenômenos espíritas, ele não acreditou logo de cara. Ele era um investigador, ele era um pesquisador sério. Então ele pesquisou até que ele concluiu, através de experimentos, que naqueles fenômenos havia uma força inteligente e que essa força inteligente eram os espíritos dos homens que já haviam morrido. Então, dessa forma, o Espiritismo também é ciência e, aliado à filosofia espírita, ele ampliou a nossa compreensão sobre aqueles fatos revelados pela ciência. Ora, que fatos são esses? Nós temos uma alma, ela é imortal, sobrevive ao corpo. Podemos habitar em vários mundos e podemos reviver no mesmo planeta várias vezes, num processo de aprimoramento. E aí, quando Kardec se deparou com esses fatos, ele partiu para a filosofia para ampliar a compreensão exatamente por isso. Ora, se somos uma alma, se somos imortais, podemos viver livres no espaço, o que é que a gente está fazendo aqui? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? É isso que ele fez com o Livro dos Espíritos, ampliou essa compreensão para a gente entender tudo isso que acontece com a gente. E aí ele percebeu que esse conhecimento revelado pela ciência espírita, mais essa ampliação da compreensão, poderia ser usado na nossa transformação moral. E dessa forma ele estabeleceu um aspecto religioso da doutrina espírita. Compreender e tratar da consequência moral do comportamento humano, ligando a ciência e a filosofia espírita a Deus. Então o Espiritismo é isso, ele nos convida a uma transformação moral, mas não milagrosa. Ele pede que a gente nos transforme pela educação, e cada um é responsável pelo seu próprio progresso. Todos nós temos como dever nos esforçarmos pela nossa transformação moral. E se a gente precisa se transformar moralmente, a gente precisa saber o que é moral. O que é moral? Quando a gente olha para a filosofia, a moral, ela trata do conjunto de regras do comportamento humano. É algo relacionado ao certo e o errado. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que, pela nossa compreensão humana, o certo e o errado, ele muda. Tinha coisa que era certa há muito tempo atrás e agora não é mais. A gente pode pegar aí como exemplo, por exemplo, a condição da mulher na sociedade, que era muito reprimida, que não tinha direito à igualdade com os homens, as guerras, o duelo, coisas que eram tidas como natural. Dois homens podiam
se enfrentar em duelo e um tirar a vida do outro. E isso era respeitado pelas leis humanas da época. Então você vê que esses valores, a própria pena de morte, né? Então são valores humanos, são conceitos humanos que eles se modificam com o tempo. À medida do tempo, à medida que a nossa compreensão vai aumentando, essa moral ela vai mudando. O que era certo antigamente passa a não ser mais certo hoje. Mas o fato disso ter modificado, o fato de uma coisa que era considerada certa não ser mais considerada certa, não significa que o antigo costume está abolido. O antigo costume pode existir em outro povo, em outra comunidade, ou até mesmo naquela mesma comunidade, porque nós somos indivíduos e individualmente nós fazemos escolhas. O fato de haver uma moral estabelecida não obriga ninguém a cumpri-la. Cada um é dono do seu caminho. É lógico que a condição social nos limita, mas cada um é dono do seu caminho. E é exatamente por conta dessa liberdade que a gente tem de agir que as mudanças acontecem. Por ação de homens, por exemplo, que começam a perceber que determinado conceito, determinado costume deveria ser mudado, ele começa um movimento de mudança, outras pessoas vão também chegando naquela mesma compreensão de que aquilo precisa ser mudado, e finalmente aquilo atinge uma coletividade tão grande que se torna um novo valor moral, se torna um novo conceito e aquilo é finalmente mudado, né? Há uma mudança de fato. Então essas transformações morais, elas acontecem assim mesmo, de forma lenta. É como uma sementezinha que a gente planta, precisa germinar, a árvore crescer para lá na frente frutificar. É exatamente desse jeito. E para o Espiritismo, o que seria moral segundo o Espiritismo? Kardec fez essa pergunta para os benfeitores espirituais. O que é a moral? Está na questão 629 do Livro dos Espíritos. E eles responderam o seguinte para Kardec. A moral é a regra do bem proceder. É a distinção do bem e do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre com a lei de Deus. Então veja que para o Espiritismo, moral vai muito além do certo e do errado. Tem a ver com fazer o bem ou não. E quando a gente e fazer o bem no sentido de concordância com as leis de Deus. E aí quando a gente olha para esse conceito de moral pelo lado do fazer o bem, a gente percebe que essa moral do Espiritismo ela é imutável, porque as leis de Deus são imutáveis e eternas. Então, para o Espiritismo, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, não muda. Não é feito o conceito do certo e errado, que muda com o tempo. O bem e o mal, ele é imutável, porque tem com a gente observar as leis divinas, cumprir com as leis de Deus. E, novamente, né, cada um de nós, mesmo dentro desse conceito de moral, de fazer o bem, cada um de nós tem a própria compreensão do que é bem e do que é mal. E cada um de nós também podemos fazer escolhas. Essas escolhas que estão associadas a uma liberdade que todo homem tem de pensar e de agir conforme sua vontade, é que determina as consequências que vão ter os nossos atos. Isso está ligado ao nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Kardec também perguntou isso aos espíritos, e eles disseram que todo homem tem o direito de pensar e agir conforme a sua vontade, que se não fosse assim, nós seríamos máquinas. E se a gente fosse máquina, a gente nem teria responsabilidade pelo que a gente faz, e nem teria mérito, responsabilidade pelo que a gente faz de errado, e nem teria mérito pelos nossos acertos, né? Pelas coisas boas que a gente possa porventura promover. Então a nossa transformação moral, ela segue uma marcha lenta de acordo com as nossas escolhas. A gente vai escolhendo e colhendo os frutos. E isso vai, numa escala progressiva, avançando. Essa é a nossa missão aqui neste planeta, né? A gente encarna no planeta Terra com essa missão de se melhorar, com essa missão de dar um passo adiante. Cada existência que a gente passa aqui é um passo que a gente dá adiante. E a transformação de cada um da gente transforma o coletivo. Vai estabelecendo uma nova moral, né? Um novo costume. E por aí a gente vai caminhando dessa forma. A gente avança todo mundo ao mesmo tempo? Não. Uns avançam mais rápido do que outros. Exatamente aqueles que têm a vontade mais firme. Aqueles que se esforçaram mais.
E é por isso que o Espiritismo estabelece para a gente que essa relação de mérito, né, com as nossas escolhas. Quando a gente escolhe certo, a gente avança. Quando a gente escolhe errado, a gente tem que recomeçar a tarefa. É assim com todo mundo. E veja que quando a gente faz errado, a gente não é condenado. A gente tem que recomeçar a tarefa, porque Deus oportuniza para todos nós, para que a gente repita a lição e dessa vez acerte. Então, a bondade e a misericórdia divina nos abraça a todos e não abandona ninguém no caminho. Todos nós um dia seremos perfeitos, todos nós vamos chegar lá, sem exceção. E aí, por sermos imperfeitos, né, por a gente estar aqui nessa condição, a gente infelizmente ainda comete erros, porque a gente ainda está sujeito a fazer as escolhas erradas. A escravidão é um desses conceitos, né, um desses valores morais que mudou com o tempo, né? Se a gente olhar para o Brasil, aqui na época do Brasil Colônia, do Brasil Império, a escravidão era permitida por lei, né? Um homem podia subjugar o seu semelhante por meio da escravidão, né? Lhe obrigando a trabalhar. E veja que o fato disso ser considerado errado hoje em dia, né, não faz com que os homens daquela época estivessem cometendo um erro, porque aquilo era o conceito estabelecido, era a moral estabelecida da época, né? Mas Kardec não estava preocupado com o certo ou errado. Kardec estava preocupado com o bem e o mal, e ele perguntou para os espíritos sobre a questão da escravidão, até porque na época que Kardec nos revelou o Espiritismo, a escravidão estava ocorrendo no mundo. 1857, aqui no Brasil, por exemplo, ela só acabou em 1888. Então, em 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a escravidão estava em voga. Era um valor moral ativo no momento. E aí Kardec pergunta para os espíritos sobre isso, e eles dizem que qualquer sujeição de um homem a outro é contrário à lei de Deus. E que o fim da escravidão marca um progresso da humanidade. Então veja que os espíritos já dizem para a gente exatamente o que a gente consegue observar na história, né? À medida que a gente progride, esse valor moral vai modificando. E eles já disseram de cara, é contrário à lei de Deus. Ou seja, embora a legislação humana permitisse, embora a legislação humana dissesse que não era errado escravizar irmãos, pela lei de Deus, não era a escolha correta a se fazer. Percebe a diferença, né? Entre o que a lei humana permite e o que diz a lei de Deus. Mas a lei humana, ela também progride, né? Kardec disserta sobre isso também no Livro dos Espíritos. Ou seja, à medida que nós progredimos, a ação de homens, essas leis humanas, elas também vão se modificando e vão se aproximando da lei natural. Vai chegar um dia, quando nós vivermos em mundos melhores, quando estivermos em patamares mais elevados de evolução, que a lei humana ela vai se assemelhar bastante à lei natural. Porque nós é que produzimos as leis. Então, quanto mais próximos de Deus, mais próximos de Deus também serão as nossas leis. É assim que acontece com a legislação humana. E esse progresso que aconteceu aqui conosco, ele coíbe a escravidão. Ou seja, hoje a lei humana, ela não permite mais a escravidão. Mas será que a escravidão de fato acabou? Será que a gente conseguiu se livrar desse mal? Mesmo como lei dominante, a gente não escraviza mais irmãos? A verdade é que a escravidão ela tomou outras formas. Se a gente pensar direitinho, qualquer ação de um homem sobre o outro, com a intenção de dominá-lo, é uma forma de escravidão. A gente pode ver isso no ambiente de trabalho. Um chefe tirano que vive ameaçando o empregado de demissão. Um cônjuge em casa que vive submetendo o seu parceiro aos seus caprichos. Qualquer pessoa de um poder econômico elevado que exerça influência ou poder político sobre alguém numa posição socialmente inferior. Então, existem várias formas de escravidão e que a gente convive com ela diariamente. Talvez a gente nem perceba, mas a gente convive com várias formas de escravidão diariamente. E aí, o que é que o Espiritismo nos diz sobre isso? Ora, e antigamente, por exemplo, hoje se alguém fizer isso, a lei humana já está dizendo que é errado, mas e antigamente que dizia que era certo, né? E as pessoas que praticavam?
Aí, novamente, o Espiritismo deixa para a gente bem claro, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Porém, os homens de antigamente que escravizavam eram muito menos culpáveis do que os que escravizam hoje, com essas formas diferenciadas de escravidão. Por quê? Porque a gente já progrediu, porque a gente já tem conhecimento, a gente já tem capacidade de fazer diferente. Então, o conhecimento, o progresso, aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade porque a gente está se desenvolvendo intelectualmente e a gente tem capacidade de usar melhor o nosso livre-arbítrio. Quanto mais progredido intelectualmente estivermos, melhor a gente usa o nosso livre-arbítrio. Então, um homem hoje que comete este erro ainda é muito mais culpável do que um do passado, que escravizava irmãos. Exatamente porque hoje a gente já tem condição de fazer diferente. Nós já temos elementos suficientes e capacidades para fazer diferente. É mais fácil hoje escolher fazer o certo do que antigamente. A gente não escolhe porque não quer. Então, esse é o caminho. E Kardec ainda explora um outro tema, que ele pergunta se não seria natural a subjugação de um povo por outro, de uma raça por outra, por conta das diferenças de aptidão. Ou seja, alguém, uma pessoa com muito mais aptidão do que outra, dominar uma que tenha menos aptidão. E aí os espíritos dizem que isso nunca é verdadeiro. Que ao invés de subjugar, a gente tem a obrigação de auxiliar os nossos irmãos no progresso. Até porque nenhum de nós, encarnados aqui no planeta Terra, temos todas as aptidões. Todos nós precisamos uns dos outros para progredir. Isso o Espiritismo também deixa muito claro para a gente. Nós estamos aqui, encarnados, vivendo em um mundo de provas e expiações, e o progresso depende dessa interação que a gente tem um com o outro. A gente progride em ajuda mútua. É um dando a mão ao outro. E sempre vai ter alguém, um espírito mais atrasado do que você, encarnado, e sempre vai ter um espírito mais adiantado do que você, encarnado. Então a gente vai assim, de filinha, um segurando na mão do outro, os mais adiantados ajudando os que estão mais atrasados. É essa ajuda que quem tem mais aptidão tem que fazer com quem tem menos aptidão, ajudar a progredir e não subjugar, ao contrário do que Kardec pensou, né, que seria algo aceitável, essa subjugação de alguém mais capaz de subjugar um menos capaz, e o Espírito diz que não, que antes de subjugar a gente deve ajudar o progresso daquele que está mais atrasado. E aí, finalmente, a gente chega nessa necessidade que a gente tem de conviver uns com os outros. Porque a gente está aqui em sociedade, temos essa obrigação, a gente encarna com essa obrigação de progredir, fazer progredir o nosso próximo e progredir o meio em que a gente vive, o nosso próprio planeta, porque é isso que acontece, né? A gente progride individualmente, mas aí a gente vai levando a coletividade junto. E aí Kardec começou a investigar também essa questão dessa necessidade da gente viver em sociedade. E aí os espíritos esclareceram para Kardec que viver em sociedade é uma lei natural, exatamente porque a gente concorre para o progresso em ajuda mútua. A gente precisa desse contato, desse convívio uns com os outros, exatamente pelo aprendizado, para que a gente possa evoluir. E esse contato, a nossa vida social, ela é regulada por leis. Se não houvesse um regulamento social, a gente viveria na barbárie. Os espíritos dizem isso para a gente também lá no Livro dos Espíritos. Ou seja, as leis determinam os nossos direitos e os nossos deveres. Leis que nos dizem o que é certo e o que é errado, e as leis divinas que nos guiam para o bem quando a gente consegue observá-las. Então a gente nunca foge de um conjunto de leis. Todos nós estamos submetidos a um conjunto de leis que regulam nossa vida em sociedade. E é por isso que nenhum de nós é totalmente livre. A liberdade natural, como Kardec explora no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para a gente exatamente isso. Ninguém goza de liberdade absoluta. Exatamente porque a gente precisa desse contato com o outro. E se eu tenho direitos, o meu próximo também tem. Então a minha liberdade é limitada pela liberdade do meu próximo.
Kardec quer saber mais e pergunta se existe alguma situação em que o homem poderia gozar dessa liberdade absoluta. E os espíritos dizem que sim, na condição do eremita do deserto. Ou seja, você se isola, não entra em contato com mais ninguém, e aí você, teoricamente, pode fazer o que quiser. Só que os espíritos dizem que isso é totalmente contrário à lei de Deus. Exatamente por conta dessa necessidade de contato social para que a gente aprenda. Quem se isola, para de aprender. Não tem a oportunidade de conhecer suas próprias imperfeições. Porque a gente só sabe das nossas dificuldades quando a gente dá de cara com a dificuldade do outro. A gente só sabe que é egoísta quando a gente encontra um egoísta na frente da gente. E por aí vai. Então, quem se isola, para de aprender exatamente porque esse convívio é o que faz a gente ser testado. Esse convívio é que faz a gente compreender se a gente ainda precisa aprender algo ou não. Não há motivo nobre para se isolar, para meditar. Não importa. Os espíritos dizem que qualquer isolamento é contrário à lei de Deus. Então, o simples fato de estarmos encarnados, o simples fato de estarmos aqui vivendo uma existência já é nossa liberdade. A gente estamos aqui já nos submete a direitos e deveres. E será que essa necessidade de entrarmos em contato com o fato da gente ter direitos e deveres que a gente tem, né, na nossa liberdade, isso tira pertencer a nós mesmos? Kardec faz essa pergunta lá para os espíritos também. Tira o direito do homem pertencer a si mesmo, ou seja, e o nosso livre-arbítrio? Onde é que fica essa história? Não tinha a história de um livre-arbítrio que eu posso fazer? Como é que pode estar limitado? Não, que o homem nunca perde a pertencer a si mesmo. E aí a gente vai dar alguns exemplos aqui fáceis de a gente compreender. Livre-arbítrio é diferente de liberdade. Livre-arbítrio tem a ver com as nossas escolhas, com o poder que eu tenho de escolher. Quer ver uma coisa? Um homem que esteja... Alguém cometeu um delito, transgrediu uma lei humana e, pela lei humana, ele precisou ficar recluso em uma casa dessas de detenção, né, de recuperação. Esse homem está lá preso, perdeu sua liberdade. Ele perdeu seu livre-arbítrio. Ele não tem o direito de escolha. Ele pode escolher se resignar. Ele pode escolher passar esse tempo que ele está preso, refletindo, num processo de autoconhecimento para tentar se melhorar, mas ele também pode escolher se revoltar, ele pode escolher passar o tempo todo planejando uma fuga, ele pode escolher passar o tempo todo querendo ser o chefe, né? O chefe da turma ali do presídio. Enfim, a gente tem escolha sempre. Em qualquer situação, a gente sempre vai ter o poder de escolha. Então, escolher, o direito de escolher nunca vai ser tirado do homem. A liberdade pode sim ser tirada do homem, mas o direito de escolher nunca vai ser tirado do homem. E é por isso que os espíritos dizem que esse direito do homem de pertencer a si mesmo, de fazer suas escolhas, ele é inalienável, quase não sai a palavra. E é exatamente por ser inalienável que o livre-arbítrio nos faz responsáveis. É exatamente por pertencer somente a nós que ele nos torna responsáveis pelos nossos atos, tanto pelos erros quanto pelos acertos. E aí, dessa forma, a doutrina espírita, ela nos submete a uma irrevogável e inevitável lei de causa e efeito, ação e reação. Boa ação, seremos recompensados. Pelos nossos equívocos, como eu disse antes, a gente precisa recomeçar a tarefa. Então, o nosso desafio, na verdade, é usar bem o nosso livre-arbítrio. E é por isso que a gente está em marcha, né? É por isso que a gente vai aprendendo. Quanto mais inteligência a gente tem, melhor discernimento a gente tem do bem e do mal, porque a gente vai conhecendo, vai aprendendo mais sobre as leis de Deus, e aí a gente passa a usar melhor o nosso livre-arbítrio. Agora, usar o livre-arbítrio para fazer boas obras. E para fazer boas obras, não é só apontar para o defeito dos outros e dizer o que ele tem que fazer, não. Ah, eu tenho muito conhecimento, eu já sei tudo que tu faz de errado. Não, é conosco mesmo, né? É começar a gente a ser a árvore, né? A gente é que tem que ser a árvore, não dizer o que o outro tem que fazer para ser a árvore. E aí, tem uma parábola de Jesus que retrata bem
esse nosso papel, que é, a gente não pode viver só de aparência, né? Não pode ter aparência de que a gente já progrediu, a gente já avançou, já tem muita inteligência. Não, a gente tem que fazer com que isso produza frutos. A gente tem que fazer com que essa nossa capacidade gere frutos. E aí tem, na passagem da parábola da figueira que secou, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, conta a história que Jesus vinha saindo de Betânia, e ao longe ele avistou uma figueira, né, bem frondosa, com muitas folhas. E aí ele, sentindo fome, ele foi até a figueira. E quando chegou lá, viu que ela não tinha fruto nenhum, porque não era a época de figos. Ora, e por que Jesus foi na figueira, sabendo que não era a época de figos? É porque ele viu a figueira frondosa. E a figueira, quando está frondosa, é um indicador de que ela já está produzindo frutos. Por isso que ele foi até lá, mesmo não sendo época de figos. Ele achou que era uma figueira extemporânea, né? Uma figueira que já estava produzindo frutos fora da época. E chegou lá, não tinha fruto nenhum. Ou seja, era uma figueira que tinha uma aparência de produzir frutos e não produzia fruto nenhum. Nós somos a figueira. Nós já temos folhagem. Nós já temos a capacidade de produzir bons frutos. E é isso que a gente tem que fazer. Mas aí Jesus, depois, vendo que a figueira não produzia fruto nenhum, disse para ela que ninguém coma de ti fruto algum. E partiu. No dia seguinte, quando eles estavam voltando, os apóstolos perceberam que a figueira tinha secado até a raiz. E aí Pedro diz para ele: mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoaste. Aí Jesus diz para eles, né? Em verdade vos digo que se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres para aquela montanha, tira-te daí e te lança ao mar, se acreditares de verdade que vai acontecer, de fato acontecerá. Ou seja, a gente tem condição de ser útil e não somos porque nos falta fé. E aí a gente seca, como a figueira que secou, porque nos falta fé. Mas e que fé é essa que falta para a gente? A fé que o Espiritismo nos pede, ela não é aquela fé cega, né? O Espírita, ele não quer, o Espiritismo não diz para a gente creia, o Espírito diz para a gente saiba. A gente não quer crer, a gente quer saber, a gente precisa conhecer, porque a fé cega, a crença em algo que a gente nem sabe se existe, ela é frágil. E a fé que Kardec nos pede, ela tem que ser inabalável, tem que enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E a gente só consegue isso com esclarecimento. A gente só consegue isso com o despertar da nossa consciência. E a nossa consciência só desperta com esclarecimento, com exatamente a gente pegando todo o arcabouço que Kardec trouxe para a gente, os fatos revelados pela ciência e a ampliação desses fatos pela filosofia espírita, a nossa consciência começa a se despertar, a nossa consciência começa a se ampliar. E é só pela consciência que a gente vai conseguir ser livre. Não tem outra forma da gente ser livre, a não ser pela nossa consciência. Jesus disse para a gente, também está numa passagem que está em João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que Jesus já deu um caminho para a gente conseguir a liberdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que Jesus disse que a gente precisa conhecer? Veja que tudo tem a ver com conhecimento, né? À medida em que a gente vai avançando, nossa consciência vai se ampliando, a gente vai aprendendo mais coisas e a gente vai se libertando passo a passo. Que verdade é essa que Jesus quer que a gente conheça? Tem uma obra chamada Em Torno do Mestre. O autor é Pedro Camargo, ele adotou um pseudônimo de Vinícius. Ele foi considerado um dos maiores educadores espíritas do Brasil. Ele viveu do finalzinho do século XIX, 1890 e pouco, nasceu, né, em 1890 e pouco, e viveu até o ano de 1960, 1950, por aí. Pedro Camargo, o nome da obra é Em Torno do Mestre. Nessa obra tem uma mensagem intitulada Pilatos e a Verdade. Ele relata um diálogo não, né? Aquele famoso diálogo entre Pilatos e Jesus. Especificamente, numa parte em que Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade?
E aí ele começa, o Pedro Camargo, né, ele começa a dissertar sobre isso, e ele diz para a gente que muita gente confunde verdade com erudição, com capacidade intelectual, né? Que é exatamente aquelas questões da ciência, né? Tem muito cientista que quer ser o dono da verdade, né? E a ciência, na verdade, ela tem o papel de destruir verdades e lançar novas, né? Então, essa verdade do jeito que os orgulhosos, né, se apoderam, ela não existe. Mas muita gente tem esse conceito de que a verdade tem a ver com o quanto de erudição eu tenho, ou seja, eu sou tão inteligente que tudo que eu sei é verdade. E aí ele diz que não é bem por aí. Não é essa capacidade intelectual que nos faz donos da verdade. Diz que inclusive ele dá até exemplo, né, que tem homens reconhecidamente talentosos, de alta estatura intelectual, mas que se mostram completamente separados da verdade. Homens completamente iludidos com as fantasias materiais. E aí, mais para frente, ele ainda diz, né? Ou isso é por interesse, ou é por ignorância. E aí, pode um homem, de repente, um homem com alto destaque no campo intelectual, estar nas mesmas condições de Pilatos, quando perguntou a Jesus o que é a verdade. E aí, então, Pedro Camargo, né, o Vinícius, diz, vamos então dizer a todos os Pilatos de todas as épocas o que é a verdade. E aí ele diz o seguinte: verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre consciência e conduta. Harmonia perfeita entre consciência e conduta. Liberdade. A consciência só permite, minha consciência só permite que eu faça aquilo que eu posso fazer. E isso não vai ser um fardo. Eu vou fazer isso porque eu sei que isso é meu dever. E quem foi a criatura que viveu entre nós, que tinha essa inteireza de caráter, essa firmeza de ação e essa harmonia perfeita entre consciência e conduta? Jesus. E quer ver a prova de que Jesus é a verdade? Olha, isso é o conceito da verdade, né? Ele mesmo disse para a gente, não foi? Está lá em João também, 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus disse para a gente que ele era a verdade. Ele era o exemplo mais vivo que a gente tem do que é a verdade. Que é uma pessoa fazer tudo aquilo que a sua consciência diz para fazer. E tudo aquilo que a minha consciência diz para fazer e eu posso fazer é porque está dentro da lei. Sou então livre. Estamos prontos para ser livres? Será que estamos prontos para ser livres? Porque ser livre, minha gente, é não ter apego. Ser livre é abdicar do nosso próprio interesse. Tem uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no comecinho do capítulo, salvação dos ricos. Jesus conta a história de um jovem que chegou até ele e perguntou o que é que ele precisava fazer para conseguir a salvação. E aí Jesus disse que ele precisa guardar os mandamentos. E ele pergunta, que mandamentos? E Jesus responde, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem diz, mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus diz, se queres então ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aí o rapaz baixou a cabeça, não gostou muito da história e saiu de fininho. Aí os apóstolos vieram para Jesus e Jesus disse, aquela célebre frase, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar entrar no céu, né? Aí veja que ele não estava com isso condenando a posse da riqueza, né? Ele estava condenando exatamente o nosso apego, a falta de capacidade que a gente tem de desapegar das coisas materiais. Quer ver um exemplozinho também, ó? A gente compra um carro novo, aí o carro está novinho, aí de repente arranhou, a gente fica logo com raiva, meu Deus, meu carro novo arranhado, como é que pode? Dá uma raiva danada, né? É um apego, é um pedaço de metal ali, mas a gente se apega.
Então, no dia que a gente não sentir mais raiva do carro arranhado, a gente vai começar a desapegar. No dia que a gente conseguir a resistir ao impulso do nosso desejo, a gente vai começar a desapegar. Então, ser livre, minha gente, é cumprir com o dever. Ser livre é cumprir com o dever. Ou seja, é fazer o certo e a nossa consciência, tudo que a nossa consciência quiser fazer, a gente poder fazer, porque é o certo a fazer. Isso é ser livre. Alguém que cede aos seus desejos e seus impulsos o tempo todo é livre? Alguém que faz o que quer, vocês acham que é uma pessoa livre? Pega o exemplo de alguém que esteja envolvido com um problema de drogadição, por exemplo, dependente quimicamente. Essa pessoa faz o que quer, mas ela é livre? Ela é completamente escrava dos seus desejos. Ela está completamente escravizada pelo seu apego. E é isso que a gente tem, essa escravidão é a pior delas. A escravidão que a gente achava que o mundo já tinha abolido, está aí. A gente é escravo das nossas próprias imperfeições. E é delas que a gente tem que se libertar. Porque é ela que nos mantém cativos na terra. Se lembra? A gente é alma imortal, podemos viver livre no espaço, mas estamos cativos na terra. Nós estamos com a nossa liberdade cerceada. E a gente precisa se libertar. E o caminho da liberdade é o progresso. Não há outro. Não há outro. Então vejam que a verdade, a liberdade e a moral, elas estão intimamente ligadas. Quanto mais esclarecidos, quanto mais a gente vivenciar o exemplo do Cristo, quanto mais a gente vivenciar as boas obras, a gente vai se libertar um pouco mais. Cada dia um pouquinho. Ou seja, isso resume todos os nossos direitos e todos os nossos deveres. Quanto mais eu compreender que o meu direito, ele termina quando começa o direito do próximo, e que eu tenho o dever moral de fazer o bem, de fazer o que é certo, quanto mais eu compreender isso, mais livre eu vou ficando. Nessa condição de imperfeito que a gente vive nesse conflito, de que, poxa, eu quero, mas não posso, mas não devo. E a gente só vai entrar em harmonia, a gente só vai ter essa sensação de liberdade quando tudo que eu quero, eu puder, e tudo que eu quero e puder, seja o meu dever de fazer. Exatamente aquela concordância entre consciência e conduta. É só dessa forma que a gente vai conseguir se libertar. A liberdade está exatamente nessa comunhão de fazer o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Se um desses três der errado, a gente ainda está escravo. E fazer tudo que a gente quer, e tudo que a gente quer a gente puder fazer, e tudo que a gente puder fazer, seja o nosso dever de fazer, é o ápice da nossa tão sonhada reforma íntima. Ou seja, a gente conseguiu educar completamente os nossos sentimentos, a gente conseguiu educar completamente os nossos pensamentos. A gente vai chegar num estágio em que eu não vou nem pensar em fazer o mal. Porque na hora que eu penso em fazer o mal e me der vontade e eu não puder, eu estou escravo. Então, quando eu conseguir educar meu sentimento, educar meu pensamento, e eu só quiser fazer aquilo que eu puder, é quando a gente vai estar livre. E Jesus deu para a gente essa lição, quando Ele nos trouxe a lei de amor. Quando Ele diz para a gente amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Porque isso resume todos os nossos direitos e todos os nossos deveres para com o próximo. Ou seja, eu tenho o direito de fazer tudo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo. E eu tenho o dever de não fazer tudo aquilo que eu não gostaria que o próximo fizesse comigo. Ou seja, parece utópico, mas é um negócio tão simples, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando a gente consegue olhar de fora e perceber se o que a gente está fazendo vai ferir ou não vai ferir, a gente começa a se policiar, é assim que a gente começa a se educar. Esse processo de educação de alma, começa exatamente dessa forma. A gente fazendo esse exercício, e esse exercício é diário, é constante, a gente não pode parar nem um segundo de fazer. E aí, quando a gente conseguir exercer essa lei de amor, conforme o Cristo nos ensinou, a gente vai ser incapaz de escravizar um irmão nosso, seja por que forma for. A gente vai ser incapaz de fazer um mal, porque a gente não gostaria que fosse feito com a gente. E a gente também não vai ser mais escravos
dos nossos vícios e das nossas imperfeições. Porque aí está o ensinamento de amar a si mesmo. O amar a si mesmo nada mais é do que esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria transformação moral. O amar a si mesmo não é aquele amor egoísta, não, da gente querer tudo pra gente. Ah, eu vou fazer caridade, mas antes eu preciso ganhar na Mega Sena, porque eu preciso me amar primeiro. Não, não é bem por aí. O amor próprio é exatamente a gente combater as nossas imperfeições. Se a gente se ama, a gente não vai mais querer ser escravo. Então é isso que a gente tem que fazer, conosco mesmo. Esse é o amor a si mesmo. E aí tem uma passagem sobre essa transformação moral, que eu acho que dá tempo de contar, a gente ainda tem mais 5 minutinhos, que está no livro Atos dos Apóstolos, e também está na obra de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, né? Psicografada por Chico, Paulo e Estevão. Conta a história de um jovem que viveu há 2000 anos atrás. O nome dele era Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Saulo, desde cedo, se interessou pelas leis, pela política, e ainda muito jovem, ele se tornou um doutor da lei. Um rapaz muito inteligente, de caráter íntegro, mas também era muito orgulhoso. E por conta desse orgulho, ele não entendia como é que pessoas podiam abandonar a sua religião, o judaísmo, e seguir Jesus, um carpinteiro. Alguém que foi humilde, que morreu condenado, né? Foi preso e morreu condenado como um criminoso entre dois ladrões. Saulo não entendia como é que judeus pudessem abandonar sua religião e seguir Jesus. E aí então ele passou a perseguir os judeus. Os cristãos, desculpe. Então ele perseguia os cristãos, os capturava e os obrigava a voltar para a sua antiga religião, o judaísmo. Os que não concordavam eram torturados e muitos deles morreram. Um certo dia, Saulo ia para Damasco e muito próximo já da cidade de Damasco, ele se deparou com uma luz muito forte, uma luz muito brilhante. Aquela luz encandeceu seus olhos, uma luz tão forte quanto o sol do meio-dia, e ele tombou da sua montaria. E aí, quando ele conseguiu abrir os olhos e olhar para aquela luz, ele viu que um caminho se abrira e uma figura vinha caminhando como se aproximasse dele. Ele olhou para aquela pessoa, né, para aquele homem, e viu tanta ternura, tanta paz, mas ao mesmo tempo um olhar que irradiava tristeza. E aí Saulo ainda estava admirado olhando para aquela figura, quando uma voz lhe disse: Saulo, por que me persegues? E aí Saulo disse: quem és tu, Senhor? E aí ele respondeu: sou Jesus. Nesse momento Saulo caiu de joelhos, entrou em prantos e percebeu tudo aquilo que estava fazendo de errado. E aí Jesus disse para ele: não resista contra os aguilhões. Os aguilhões eram umas lanças de madeira, né, umas varas de madeira com as pontas de metal pontiagudo, que servia para estimular, servia para incentivar escravos a trabalhar. Na hora, Saulo percebeu o que Jesus queria dizer para ele. Ele se lembrou de todo o sofrimento que já tinha passado na vida e que tudo aquilo tinha sido convite para que ele redirecionasse sua vida, e ele não tinha entendido. Precisou que Jesus se fizesse visível para ele, para que ele compreendesse. E aí Saulo caiu em si e pergunta: que queres que eu faça? Aí Jesus diz para ele que siga a viagem para Damasco, que lá será dito o que ele deve fazer. E assim Saulo fez. Reuniu lá o companheiro de viagem. Sim, nessa hora quando a luz se desfez, Saulo percebeu que estava cego, sem enxergar. Então ele pediu ajuda ao seu companheiro de viagem e que ele o conduzisse até Damasco. Assim foi feito. Ele se abrigou numa hospedaria. Poucos dias depois, ele recebeu a visita de um cristão chamado Ananias, exatamente o que ele estava indo em Damasco prender. E aí Ananias diz que está ali a pedido de Jesus, para que fosse curá-lo, né, para devolver a visão de Saulo. Ananias faz uma imposição de mãos, Saulo recupera a vista. A partir desse momento, ele adota o nome de Paulo de Tarso e se transforma num dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus.
Saulo precisou ficar cego para enxergar o que estava lhe escravizando. Saulo precisou ficar cego para poder se libertar. A gente não precisa mais disso. Todos nós tivemos ou teremos a nossa estrada para Damasco. Aquele momento de despertar, né? Mas a gente não precisa mais ficar cego. A gente tem Jesus já como exemplo. Ele já nos ensinou. Ele já disse para a gente o que quer que a gente faça. Que é exatamente exercer essa lei do amor. Não o amor naquele sentido de querer estar junto, de querer receber e dar carinho, mas o amor no sentido do respeito, de respeitar o outro como eu gostaria que eu fosse respeitado. Se a gente entender pelo menos isso, a gente vai entender que esse amor que Jesus ensinou para a gente, ele cobre todas as nossas relações. A gente consegue amar todo mundo se a gente se libertar desse conceito de que para amar a gente precisa estar junto, abraçado, trocando carinhos. A gente não precisa disso. A gente precisa respeitar o outro, como gostaria de ser respeitado. E isso tem que ser incondicional. A gente não pode escolher a quem a gente vai respeitar, a quem a gente vai amar. Isso tem que ser incondicional. E no dia que a gente conseguir amar incondicionalmente, a gente vai ser livre. A gente vai finalmente nos libertar. Nenhuma amarra vai nos prender. A gente vai conseguir desapegar. E aí Jesus vai poder vir, olhar para a gente e reconhecer em cada um de nós um de seus discípulos. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao Seara de Deus pelo convite. Muita paz para todos. Mário Jorge vem dar uma palavra para você. Eu posso, eu faço. É o cego de Jericó. Senhor, Senhor, Jesus foi lá, o que queres? Ele disse que eu veja, Senhor. Assim também somos nós, né? Para ver, para crer, para se libertar e para fazer. Mas eu queria falar aqui sobre o Cimesp. Nós já estamos na 14ª edição. Esse Cimesp, as pessoas podem dizer que é elitização do movimento espírita, mas não é, porque se gasta muito para fazer. E nós precisamos do numerário para fazer 100 mil pó de pomada, o Pedro, que custa muito dinheiro. E a distribuição gratuita. Então, esse Cimesp já vai na 14ª edição. É um congresso que os ingressos terminam muito rápido, porque agradou ao público espírita. E vai ter a presença de André Trigueiro, Andrei Moreira, Décio Ândalo Júnior, Divaldo Pereira Franco, Eliseu Mota Júnior, Haroldo Dutra Dias, José Carlos de Luca, Rossando Klinger. Vai ter a presença de Natasha Mequena, de Evandro Oliva, de Nando Cordeia, etc, etc, etc. Mas vai ocorrer no dias 2, 3 e 4 de agosto de 2019, certo? Os ingressos já estão aí, é dividido em 3 parcelas. Mas, como tem muita gente que não tem condições de ir para este congresso, que é um pouquinho caro, né? Nós estamos fazendo um outro Cimesp. É Cimesp Jovem. Não é jovem porque é somente para criatura de 18 anos, 13, 14, 15 anos, não. É jovem porque é o segundo que a gente faz. E o outro é o 14º já. Então, esse vai receber todos esses palestrantes. Além dele vai o Denis Soares, que eu não conheço, vai Divaldo Franco, André Trigueiro, Décio Ândalo, Andrei Moreira, Adeilson Salles, Jaime Ribeiro, José Carlos de Luca, Juan Rodrigues, Raul Teixeira, Estevam Rios. Está muito bom. Esse Cimesp vai ocorrer no Teatro Bibiribe, no mesmo tempo, no mesmo dia. Dia 3 e 4 de agosto, dia todo. Vai ter a Natasha Mequena lá também, Evandro Oliva, tudo que vai ter no Teatro Guararapes, vai ter também no Teatro Beberibe. Então, este daqui é o valor bem razoável, é R$70. Pode até dividir em 3, né, Cláudia? Também, se quiser. Ok? Então, é um aviso, nós estamos falando aqui, isso aqui está sendo transmitido para todo o Brasil. Então, nós estamos divulgando esse Cimesp Jovem para que nós saibamos que não é elitização do movimento espírita, não. Porque quem não puder pagar nada, vai lá no dia vai lá para o teatro, lá tem um salão enorme com um video wall, que é aquela televisão que aparece na Globo, um pouco mostrando o tempo, né? Vai ser um painel daquele,
transmitindo o semestre de graça para quem quiser, certo? E se não quiser ter o trabalho de ir lá, fique em casa, como está sendo transmitido essa reunião, vai ser transmitido todo o semestre pela TV e pela internet, ok? Então, só não vai quem não quiser. Agora, logo depois do carnaval, né, carnaval, dia 6 já é quarta-feira de cinza, né? Logo depois do carnaval, nós vamos ter aqui a Natasha McKenna, no sábado, dia 9 de março. Tá legal? Quem se lembra dela? Pouca gente, né? Mas não percam não, viu? É uma coisa fantástica. Ela vai para o MIEP, lá em Campina Grande, e quando vier do MIEP, ele vai parar aqui e vai se apresentar aqui no Ceará, sábado, dia 9 de março, certo? 20 horas. E vamos ter também no dia 31 de março, último dia de março, março é o mês do aniversário do Ceará. Vem Frederico Menezes e um bocado de gente. E no dia 31 nós vamos Orlando Noronha, certo? No sábado ele vai fazer a palestra, no domingo ele vai estar recebendo mensagens dos Espíritos. Naturalmente, nós já estamos preparados para isso, não vamos 50 fichas, porque ele começou a trabalhar às 6 horas da manhã, chegou às 3 horas da tarde, pessoas lá dentro. Legal, para poder terminar. Ele terminou a última mensagem. Então tá dito o que nós queríamos, porque o carnaval está chegando e logo depois do carnaval nós não vamos ter tempo de avisar o que está ocorrendo. Então não percam, sábado, logo depois do carnaval, a Natasha McKenna aqui com a palestra Litera Musical. Sensacional. Um beijo no coração de cada um. Aviso dado, né? No mês de março teremos várias palestras comemorativas à data e vale a pena conferir a nossa programação. Vamos pedir ao nosso querido fazer a prece final. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus nos ajude a praticar o amor na sua pura essência, Senhor. E gostaria de fazer um pedido a vocês para que nós fizéssemos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação. Assim seja. E com essa rogativa encerramos os nossos trabalhos. Em nome de Deus, agradecendo a espiritualidade, desejando a todos um feliz retorno aos lares e um final de semana de muita paz. Eu quero mais um pouquinho, eu aceito. Qual é o grupo espírita? Djalma Farias. Tem esse cartaz lá já, né? O do Simestre eu acho que a gente não recebeu ainda não. Deu um